Bom dia, boa tarde e boa noite, alunos do Valdemir, em qualquer horário que vocês estejam assistindo isso. Sejam muito bem-vindos, eu espero que vocês estejam confortáveis aí onde vocês estão. Hoje vai ser a nossa primeira aula, a nossa aula introdutória sobre o assunto dos animais invertebrados, já dando um spoiler aqui do quadrinho. Então, eu resolvi fazer um apanhado de aulas, falando um pouquinho sobre esses animais, sobre algumas características deles, e a gente vai focar especificamente em alguns grupos que eu vou conseguir estar trabalhando aqui com vocês. Para quem está no segundo ano, terminando esse segundo ano e teve aula com a professora Regiane, vocês trabalharam bastante o conteúdo dos animais vertebrados. Vocês viram características gerais desses animais, vocês viram principalmente a termorregulação, a questão da temperatura, animais ectotérmicos e endotérmicos. O que eu vou estar trazendo aqui vai ser um apanhado um pouco mais geral sobre os animais invertebrados e vou estar trazendo alguns grupos. Então, só relembrando onde nós estamos. Nós temos 5 reinos. Nós temos o reino Monera, que compreende as bactérias e as arqueias. Nós temos o reino Fungi, que compreende os fungos. Nós temos o reino Protista, que vem depois do Monera. O Protista, que compreende os protozoários. E nós temos o reino Plant, que compreende as plantas. E o reino Animalia, que é o reino dos animais. Então, dentro desse reino Animalia, nós temos uma classificação de animais vertebrados e animais invertebrados. Qual que é a diferença desses animais? Os animais invertebrados, eles não vão possuir coluna vertebral, assim como também não vão possuir crânio, ok? Não se fala em possuir ou não osso aqui, tá, gente? Lembrando lá da aulinha, a gente não fala que possui ou não osso, porque tem alguns peixes que são vertebrados e eles não possuem osso propriamente dito, eles possuem apenas cartilagem e não deixam de ser vertebrados por conta disso, porque ainda possuem a coluna vertebral e ainda possuem crânio, ok? Então, essa é a característica principal que divide esses dois grupos aqui, e a gente vai estar abordando esse grupo especificamente. Os animais invertebrados, gente, eles possuem algumas características que são similares aos animais vertebrados, como por exemplo, eles são seres pluricelulares, eles têm muitas células dentro do corpo, não somente uma, como é o caso dos protistas e das bactérias, do reino Monera, enfim. Eles também são seres eucariontes, então essas células elas possuem núcleo, possuem organelas, tudo conforme as características gerais dos animais, ok? Eles são seres heterotróficos também, ou seja, eles não possuem aquela capacidade que as plantas, por exemplo, possuem de produzir uma fonte de alimento através de energia luminosa e uma fonte de carbono inorgânica. Eles precisam se alimentar, eles precisam de alguma forma ter uma fonte orgânica ali. E a gente vai ver sobre isso, mesmo que alguns invertebrados eles não caçem, eles não tenham como buscar esse alimento de uma forma mais ativa, eles ainda precisam dessa fonte, ainda são animais heterotróficos. Os animais invertebrados, eles podem ser tanto aquáticos quanto terrestres, e nós vamos ver algumas características, principalmente dos aquáticos, tá? Que são seres um pouco diferentes. Por exemplo, nós temos as esponjas do mar. A esponja, no caso, ela não tem essa habilidade de locomoção, ela é um animal séssil, de vida séssil, que por muito tempo foi considerada uma planta, foi agrupado no grupo das plantas. Então a gente vai ver um pouquinho sobre elas, tá? A gente vai estar trabalhando, mas tem vários grupos dentro dos animais invertebrados. Nós não vamos ter tempo de trabalhar com cada um deles, tá? Eu vou focar em grupos específicos que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou apresentar quais são os animais que são os invertebrados, quais são os grupos de animais invertebrados. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? A gente só não vai trabalhar especificamente cada um deles. Então, pessoal, antes da gente começar o nosso assunto propriamente dito, eu gostaria de fazer alguns lembretes com vocês sobre as categorias taxonômicas, só para vocês não ficarem assim muito perdidos quando eu falar de alguma categoria, tá? Vocês saberem do que eu tô falando. Então tá, nós temos reino de categoria, é a primeira grande categoria. Vocês viram que a gente tem 5 reinos diferentes, certo? E dentro de cada reino nós temos filos diferentes. Então, depois do reino, o filo
vai ser a maior categoria, vai ser o que vai abranger um maior número de espécies. Dentro de cada filo, nós temos diferentes classes específicas desse filo. Dentro dessas classes, nós temos as ordens, né, diferentes, e dentro das ordens nós temos as famílias, dentro das famílias os gêneros, né, diferentes, e dentro dos gêneros as espécies. E é aí que a gente chega numa categoria mais específica, né, que são as espécies de animais. Na próxima imagem que eu vou mostrar para vocês vai ser um cladograma dos filos de animais, né, dos filos do reino Animalia. Então, o que é esse cladograma também, para vocês relembrarem? É uma árvore filogenética, tá? Que vai mostrar o grau de parentesco entre esses animais, entre esses grupos de animais. Então, como que assim, grau de parentesco? Vai mostrar, né, esses animais, a proximidade que um grupo tem com outro determinado grupo, e eles vão ser agrupados de acordo com as suas características e de acordo também com estudos moleculares, tá? Estudos de DNA, essas coisas, e aí esses animais vão ser agrupados assim. Então aqui, pessoal, eu tô mostrando para vocês o cladograma mais atual que mostra como que os animais estão atualmente organizados, ok? Na extremidade do cladograma vocês observam aqui os filos, né? Cada filo diferente. E do filo Porífera ao filo Echinodermata são todos animais invertebrados, então são esses grupos que a gente vai estar comentando. O último filo aqui são os cordatas, são animais vertebrados. Na verdade, os cordatas se dividem em dois grupos, né? Os protocordados e os vertebrados. Então, nós não vamos estar olhando eles. A gente vai observar do filo Porífera aos Echinodermatas. Então, vamos conhecer um pouquinho de cada um desses filos. O primeiro filo que nós podemos observar aqui é o filo Porífera, que, como eu comentei com vocês, é um filo representado pelas esponjas do mar, que são animais de vida séssil, né? Elas não se locomovem, e em razão disso, por muito tempo foram consideradas plantas, ok? Só que estudos mais aprofundados moleculares e observando as características gerais desse grupo, foi constatado que era um animal e não uma planta. Então, esses animais eles têm uma característica de reprodução sexuada e assexuada também. Então, eles podem tanto fazer uma reprodução com troca de material genético ou sem essa troca. E são animais também com simetria radial. O que significa isso? Significa que se você pegar uma esponja e dividir ela em várias partes, essas várias partes vão ser iguais. De vários ângulos, se repartir ela, essas partes vão ser idênticas, tá? Isso é uma simetria radial. E elas não possuem o que a gente chama de cefalização, tá? Isso a gente vai ver mais pra frente o que é. Mas elas possuem células nervosas espalhadas em todo o corpo delas. Então, elas não possuem um sistema nervoso central, ok? E só para explicar a origem do nome desse grupo, porífera significa ter poros. Então, esses animais eles vão ter muitos poros espalhados ao longo do seu corpo. E esses poros estão relacionados com a nutrição, com a alimentação desse animal. Mas isso nós vamos discutir mais para frente. O segundo filo aqui, pessoal, é o filo Cnidaria, que é representado pelas águas-vivas, pelas hidras, pelas anêmonas do mar, pelos corais e pelas caravelas, tá? O nome Cnidaria foi dado em homenagem a umas células específicas que esses animais têm, que tem uma característica de queimação. Cnidaria significa urticante. Então, vocês lembram lá das águas-vivas, vocês já devem ter visto reportagens sobre acidentes com esses animais na praia, né, que os banhistas vão tomar banho e acabam encostando e dói muito, e enfim. Foi em relação a isso que foi dado esse nome para esses animais. Diferente dos poríferos, são animais de vida livre, porém nem todos. As águas-vivas são de vida livre, as caravelas são de vida livre, mas os corais, por exemplo, são sésseis. E também, assim como os poríferos, foram agrupados por muito tempo como sendo plantas, né? Porque ficavam lá parados e aí achavam que não eram animais, mas são animais sim. São animais de reprodução sexuada e assexuada também. Também são animais de simetria radial, assim como os poríferos. E são animais predominantemente aquáticos. E assim como as esponjas do mar, não possuem um processo de cefalização, ok? E no terceiro filo nós temos os plateumintes. Aqui nós vamos ter, gente, algumas novidades evolutivas em relação às poríferas e aos cnidárias, que são
filos mais basais. Os plateumintes, agora, eles não vão ter uma simetria radial, eles vão ter uma simetria bilateral. O que significa isso? Que se você dividir ao meio, é possível apenas um plano de divisão, que vai gerar duas partes iguais. Se você dividir em mais de um plano, você não vai conseguir gerar partes iguais desse animal. E uma tendência também à cefalização está presente nesses animais. Então, agora, eles vão ter os sentidos, né, os órgãos sensoriais, mais focalizados na cabeça, como se fosse para começar a formar a cabeça. Plateumintes significa verme chato, tá? Então, são vermes que não têm um corpo cilíndrico, eles têm um corpo mais achatado mesmo. A gente vai ver algumas características deles mais pra frente. Esse filo, ele possui 3 classes, e eu trouxe aqui 3 representantes de cada classe para vocês estarem conhecendo um pouquinho. Vou comentar primeiro esse de baixo aqui, que é um esquistossoma. O esquistossoma ele é um representante da classe dos trematódeos, tá? É um animal parasita. Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre ele porque ele é o causador da esquistossomose, aquela doença que você pega quando você vai tomar banho em riacho, ou em lagoas, ou algum local úmido que tenha caramujos. Por quê? Porque o esquistossoma ele usa o caramujo como um hospedeiro intermediário, e aí quando a pessoa vai lá tomar banho nesses rios, ele sai, né, o esquistossoma sai do caramujo e entra pela pele mesmo dentro da pessoa e infecta essa pessoa. E aí essa pessoa fica com esquistossomose. Então tem que tomar cuidado quando for tomar banho nesses locais, observar se há a presença de caramujo e se for ir, evitar ir em locais muito quentes, né, em horários, muito quente. Por quê? Porque é nesses horários quentes que esse parasita ele vai sair do corpo do caramujo e tentar entrar dentro da pessoa, ok? O de cima aqui, né, do lado direito, a gente tem uma tênia. Tênia vocês devem conhecer como solitária, tá? Esse animal ele é um representante dos cestódios. Também é um parasita, aqui nessa foto está dentro do intestino, né, dentro do tubo digestivo, tá? E é um parasita que você pode evitar de contrair se você cozer muito bem seus alimentos, principalmente carne de porco, tá? Não comer mal passada, fritar mesmo, para não estar ingerindo esse parasita. Ele é chamado de solitário justamente porque normalmente quando você tem esse parasita é apenas um, principalmente pelo tamanho, porque pode chegar a uns 5, 6 metros. Então é muito competitivo, normalmente você pega um só, mas também é um enorme, né? E aí tem que fazer todo um tratamento, então evitem de comer carne beirando a crua ou mal passada. A primeira imagem, a gente tem um representante da classe dos turbelários, tá? Que é uma planária. Aqui vocês podem observar que parece que ela tem olhinhos, né? São os ocelos, que são órgãos sensoriais para captar luz. Então, realmente, vocês podem ver, gente, que parece que já está formando uma cabeça, né? Já está começando a formar, a centralizar esses órgãos sensoriais na frente desse animal. A planária ela é um animal muito interessante, porque se você divide ela, se você corta ela e você deixa por um tempo, vai se tornar 2 outras planárias. Então, ela tem essa característica de regeneração muito forte, muito poderosa. E ela consegue se regenerar mesmo que você corte bem em cima assim, da cabeça dela. E já foram feitos vários experimentos sobre isso. É um animal bem interessante de se trabalhar. Diferente do esquistossoma e da tênia, é um animal de vida livre, não é parasita, tá? E embora eu tenha trazido aqui 2 parasitas, os plateumintes eles são de vida livre em sua maioria, tá? Não são todos os animais desse filo que vão causar alguma doença. Porém, a classe dos trematódeos, né, que é onde está o esquistossoma mansoni, possuem apenas representantes que são parasitas, tá? Eu falei no início que eu havia trazido 3 representantes de cada classe, mas na verdade eu trouxe um representante de cada classe, né, gente? São 3 classes. Os turbelários eu trouxe a planária para representar, os trematódeos eu trouxe o esquistossoma e os cestódeos eu trouxe a tênia, né, solitário. E só para explicar essa foto do esquistossoma, gente, o que está acontecendo aqui? O macho e a fêmea eles estão se reproduzindo. O macho ele tem uma estrutura que a gente chama de canal ginecófero, onde a fêmea ela entra dentro
para acontecer a reprodução. Então vocês podem observar que o macho é bem maior que a fêmea e ela vai se encaixar aqui e entrar aqui dentro para acontecer a reprodução, tá? O próximo filo é o filo molusca, né? Traz os moluscos. E quem que são os moluscos, gente? São animais de corpo mole que podem ou não apresentar uma concha. Então não necessariamente os moluscos eles vão ter todos uma concha, mas eles podem apresentar. Essa concha ela vai proteger eles da dessecação, no caso dos terrestres, e vai servir para proteção também desse animal. Eles, assim como os plateumintes, também apresentam simetria bilateral e eles já apresentam a cefalização completa. O que seria essa cefalização, né? É a centralização dos órgãos sensoriais na parte da frente, né? Na cabeça, na região cefálica. E por que isso é vantajoso? Por que eles trazem essa característica evolutiva? Isso é vantajoso, gente, porque se ele está numa situação de perigo, se ele está numa situação de risco, ele vai sentir isso mais rápido. Os órgãos dele sensoriais vão chegar primeiro, vão sentir, e ele vai poder fugir de forma mais rápida. Então ele vai sentir os estímulos muito mais rápidos do que um animal que não tem essa cefalização. Entende? Então isso é vantajoso por conta disso. Os órgãos sensoriais estão todos localizados na região cefálica. Esses animais eles podem ser hermafroditas, né? Eles realizam reprodução sexuada. E eu vou estar trazendo algumas imagens para mostrar alguns deles para vocês. Como vocês podem observar, eu trouxe representantes apenas aquáticos, mas os caracóis, os caramujos comuns que você observa no seu quintal quando aparece, também são moluscos, ok? Mas eu trouxe os do mar aqui, né, os aquáticos, para a gente estar observando. Então aqui vocês podem observar um polvo fazendo um drift aqui em cima da água. Aqui embaixo eu trouxe uma lesma do mar, porque eu acho que são animais completamente lindos. E aqui do lado eu trouxe algumas conchas, algumas imagens de conchas, que eu tirei lá na UFMS, só para vocês estarem dando uma olhada no tamanho dessas conchas, né, na variedade de formas também. Então são animais bem diversos, tá? E essas conchas aí, no caso dos animais marinhos, né, no caso dos animais aquáticos, vai servir para proteção. E no caso dos animais terrestres, também vai ajudar contra a dessecação desses animais, tá bom? O próximo filo, gente, é o filo dos anelidas. Eles recebem esse nome porque o corpo desses animais é completamente segmentado em vários anéis, tá? E isso marca o tipo de crescimento que esses animais sofrem, que é chamado de metameria. Então, cada anel desse é formado enquanto o animal vai crescendo. Esses anéis meio que marcam a idade desses animais, tá? Como exemplo deles, a gente pode citar as minhocas e os sanguessugas, ok? São animais que também têm a simetria bilateral, são animais que se reproduzem de forma sexuada e são animais que também têm a cefalização, tá? Também apresentam esses órgãos de sentido mais voltados para a região cefálica. E aqui eu trouxe essas imagens só para vocês verem, tá? A carinha desses animais. Aqui a gente tem uma imagem de uma minhoca e também de um sanguessuga, tá? Representantes desse filo aí, anelida. Já o filo nemátoda, a gente compreende animais de corpo cilíndrico e alongado. Também são animais com simetria bilateral e com cefalização, tá? São animais que se reproduzem de forma sexuada e vocês podem estar diferenciando os plateumintes dos nemátodas, porque os plateumintes, como a gente falou, são animais chatos, né? E os nemátodas são animais cilíndricos. Como exemplo de nemátoda, a gente tem, por exemplo, o Ascaris lumbricoides, que é a famosa lombriga, né, que vocês devem conhecer. E também tem o Ancylostoma duodenale, que é um animal que causa a doença chamada amarelão. Não sei se vocês conhecem essa doença por esse nome, não sei se é bem da época de vocês, mas enfim, causa. E eu vou estar trazendo duas imagens aqui para vocês estarem vendo desses animais, olha só. Esse de cima é um ancilostomídeo. Acho que não é o Ancylostoma duodenale, é um outro ancilostoma, mas é o ancilostomídeo. E o daqui de baixo é uma lombriga. Tinham várias imagens no Google, mas eu não queria deixar vocês tão desanimados para a sequência de aula já do início, porque era muito nojento. Então eu trouxe só essas duas, mas é bem característico, esses animais são bem famosos, pelo menos a lombriga é bastante conhecida, né? Então assim, tomem vermífugo, tem casos horríveis de gente que fica com isso aqui por muito tempo. E diferente da tênia, elas se reproduzem em uma quantidade enorme
dentro do organismo da pessoa. Então teve casos de criança que estava com isso aqui saindo pelo nariz, enfim, mas são casos extremos em que é muito precário o saneamento básico e alguns tipos de cuidados com essa população, tá? Mas se cuidem, tomem vermífugo mesmo assim. Pessoal, agora a gente vai entrar no filo dos artrópoda. E esse filo, em especial, é um filo assim muito diversificado, é um filo muito heterogêneo. Para vocês terem uma noção, dentro desse filo tem vários subfilos. Então, assim, são vários animais muito diferentes, são características muito diferentes. A gente tem desde insetos dentro desse grupo, até crustáceos como lagosta, para vocês terem uma noção. Então, vou citar um pouquinho, né, falar sobre esses subfilos, falar cada um deles. A gente tem o subfilo dos crustáceos, a gente tem os subfilos... Gente, tá complicado gravar, viu? O cachorro da vizinha não para de latir, mas vamos lá. Então, nós temos vários subfilos. Um desses subfilos é o dos crustáceos, tá? Outro é dos quelicerados, os hexápodes e os miriápodes, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora as imagens desses animais e falar quais são os representantes de cada um desses subfilos. Então, gente, nessa imagem vocês podem observar vários representantes do filo dos artrópodes. E aqui à direita, em cima, nós temos um tatuzinho de jardim. Não sei se vocês já viram esse animal, ele é bem fofo. E ele não é um inseto, tá? Ele tá dentro do grupo dos crustáceos. Por que ele tá no grupo dos crustáceos? Ele tem brânquias, assim como o lagosta, assim como os demais representantes do grupo crustáceos. E como que ele usa essas brânquias se ele é terrestre? Ele tem uma estrutura específica para proteger essas brânquias contra a dessecação. Então, meio que ele acumula umidade para ele conseguir respirar por meio dessas brânquias, tá? Então, não são insetos, estão dentro do grupo dos crustáceos. Aqui embaixo a gente tem um outro representante do grupo dos crustáceos, que é a lagosta, né? O subfilo dos crustáceos. Em cima da lagosta a gente tem uma aranha, que está dentro do grupo dos quelicerados, o subfilo dos quelicerados, que também compreende os escorpiões, tá? Então também não são insetos, são do grupo dos quelicerados. Eles recebem esse nome porque eles têm as chamadas quelíceras na frente, né? Se vocês observarem em aranhas, vocês vão ver estruturas perto da cavidade bucal que servem para elas caçarem. E aquilo a gente chama de quelícera, tá? Aqui do lado, embaixo na esquerda, a gente observa uma lacraia. E as lacraias, elas são representantes do subfilo miriápodes, tá? Que significa que eles têm muitos pés. Então, tanto a lacraia quanto o piolho de cobra também, por exemplo, tá dentro desse subfilo. E aqui em cima nós temos uma mariposa para representar o grupo dos insetos, né? Para representar o grupo dos hexápodes. Hexápodes significa 6 pés. Então, todos os animais desse subfilo vão ter 6 apêndices, né? 6 perninhas. E é isso que vai definir os insetos, tá? Os insetos, na verdade, eles estão dentro do grupo dos hexápodes. E são esses os representantes do grupo dos artrópodes, tá? Dentro do filo artrópodes. Então, vocês percebem que são bem diversificadas assim, as características desses animais. Porém, eles têm as características, obviamente, que agrupam eles dentro de um mesmo filo. E essas características são a presença de um mesoesqueleto quitinoso, então eles têm quitina revestindo, tá, o corpo deles. A presença de apêndices articulados, então vocês podem reparar que todos eles vão ter esses apêndices articulados. E vão ter os órgãos sensoriais bem desenvolvidos. Também são animais de simetria bilateral, tá, cefálicos, e com reprodução sexuada, tá bom? Então são animais assim bem diversos, é um grupo muito grande mesmo, e nele está agrupado a maioria dos animais também, de forma geral, sendo invertebrados ou mesmo contando com os vertebrados, porque é um número muito grande de animais que está dentro desse filo. Nós temos aqui também o filo dos equinodermata, tá? Que é representado pelas estrelas do mar, pelo lírio do mar, pelo ouriço do mar, pepino do mar e pelas serpentes do mar também, que na verdade não são serpentes, tá? Aqui esses animais eles já não possuem uma simetria bilateral, tá? Não todos eles pelo menos. Aqui surge uma coisa chamada simetria pentarradiada. Então,
é um animal que você pode dividir em 5 ângulos diferentes. Esses ângulos eles vão dar partes iguais. Dá para se imaginar isso olhando ali para a estrela do mar, né? Então, são animais ainda de reprodução sexuada, porém, também tem a reprodução assexuada, né? E não são animais com cefalização, né? Aqui eles não têm uns órgãos sensoriais focalizados na região cefálica, tá? Isso não acontece mais aqui. Eles são animais que têm as células nervosas espalhadas ao redor do corpo, tá? E esses animais nós vamos estar discutindo bem mais as características deles mais pra frente. Agora, só para vocês saberem, quem são os animais do filo Chordata, tá? Nós não vamos abordar eles, só que os Chordata eles estão divididos em 2 grupos, como eu falei. Os grupos dos protocordados e os grupos dos vertebrados, né? O grupo dos vertebrados. E esses animais, gente, eles são característicos pela presença da notocorda, tá? Uma estrutura que a gente chama de notocorda, durante o desenvolvimento embrionário. Alguns animais que não são os vertebrados, eles continuam com essa notocorda na vida adulta, tá? É uma estrutura que vai ajudar na organização corporal, na estruturação desse corpo, na verdade, sabe? E essa notocorda é o que vai dar lugar, né, à coluna vertebral nos vertebrados. Então ela vai se transformar na coluna vertebral. Então esses animais eles têm essa presença da notocorda, tem a presença de um tubo neural, de fendas faríngeas e de cauda pós-anal, tá? Só para vocês saberem algumas características desses animais. Não vou estar falando muito sobre eles, porque eles já agrupam o grupo dos vertebrados. Então, pessoal, vocês devem ter reparado que alguns grupos eu falei um pouco mais rápido, né? Não dei tantos detalhes quanto outros. E 3 desses grupos, né, desses filos foram o Porífera, Cnidária e Equinodermata. Então, o que vai estar acontecendo nessas próximas aulas, né? Eu vou dar mais 3 aulas e cada aula vai ser destinada a um desses filos. Então, eu vou abordar as características, modo de vida, nutrição, tudo certinho para vocês, tá? Com bastante especificidade sobre esses 3. Como eu falei, eu não vou conseguir abordar cada um desses filos, tá? E dar todas as características deles. Então, eu selecionei esses 3 aqui para estar fazendo essas aulas com vocês, tá? Essa primeira aula aqui foi uma aula mais introdutória para vocês conhecerem os invertebrados, quem são os invertebrados, né? Todos os grupos que estão dentro dos invertebrados, as características gerais. E agora que vocês conhecem, as próximas aulas vão ser focadas nesses 3 filos aqui especificamente, certo? Eu vou estar tentando trazer de uma forma bem bacana para vocês, eu espero que vocês gostem, tá? E o nome que a gente vai dar para isso aqui que a gente está fazendo, essa sequência de aulas, vai ser Conhecendo os Invertebrados, tá? Então eu espero que vocês gostem dessa sequência de Conhecendo os Invertebrados. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado já desde essa primeira aula. E sejam muito bem-vindos a esse projetinho. E até a próxima aula.